também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Então aqui em Mateus em nenhum momento está falando que tinha um ladrão bom ou que tinha um ladrão ruim. Fala que os dois ladrões que foram crucificados com Jesus insultavam ele. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu para que Lucas relatasse de uma forma diferente? Como se um ladrão tivesse tido uma grande experiência e ter mudado tudo. Sendo que no caminho, na via dolorosa, antes da crucificação em si, aqui está falando que os dois insultavam Jesus. Então o que aconteceu nesse lapso aqui que a Bíblia talvez não fale? Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, né, Rieli? Isso aí, Um galera. episódio incrível, cheio aqui de... Cara, a gente tava lendo o roteiro aqui, passando o roteiro antes, e tem muita coisa boa. Então, se você gosta de uma ministração que vai tocar o seu coração, assim como já tocou o nosso, né, Rieli? Fica até o final que tem muita coisa boa aí. Mas antes de tudo, a Rieli tem um recadinho pra vocês. Gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Assim, mais pessoas podem ser ministradas. E já segue aqui a gente para não perder nada do que acontece aqui. É isso aí. E não se esqueça que a igreja também tem um site, tá? A nossa igreja tem um site, Igreja Metodista. O Pedro vai deixar aí em algum lugar da tela, ou nos comentários, ou na descrição, para você acessar. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, né? Os horários de culto, os cursos, as células. Então é isso aí. Acompanha a gente. E para começar, nada mais, nada menos, estamos aqui com um convidado muito especial. É muito engraçado porque a gente sempre fala, né? Um convidado muito especial, mas todo mundo é especial, gente, não tem Todos são como. especiais. A gente tá aqui com o grande Matheus Siqueira. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, gente. A gente tava falando aqui, né, que o Siqueira já tinha vindo aqui, só que no nosso projeto no da início. tribo, né, que era o Tribocast, né, agora estamos aqui no podcast da igreja, né, Sim. então é algo voltado totalmente para a igreja, não só mais para os jovens ali, É para um nível mais de igreja, né? Comunidade. exatamente. Bom. Então, assim, para quem não viu lá o episódio do Tribocast, se apresente, quem é o Matheus Siqueira? Claro, vamos lá então, né, gente? Meu nome é Matheus Siqueira. A galera costuma me chamar de Siqueira aí mesmo, né? Mas pelo meu sobrenome. Apresentar em geral mesmo, né? Tenho 28 anos. Agora, poucas semanas aí, eu completo 29 anos, graças a Deus. Sou paraense, né? Por mais que acredito que nem todos saibam, mas sou paraense, né? Eu digo que eu sou biquense, né? Que eu tô ali em cima do bico do papagaio ali, né? Mas sou paraense, não falo chiano igual o Pimentel, mas sou casado também, casei recentemente, na verdade tem um ano, né? Com a Amanda, né? A Amandinha, Amanda Bastos. O que mais que eu posso me apresentar? Não, uma curiosidade boa sobre o Siqueira, Riele, é que ele nasceu numa cidade chamada Bom Jesus do Tocantins, estado do Pará. Só que no Pará. Só que no Pará, entendeu? É muito bom, muito bom. Muito bom. Mas assim, acho que complementando a nível igreja, talvez muitos não me conhecem, né? As áreas que eu atuo, que eu trabalho aí na igreja, né? Mas acho que acima de tudo aí eu sou líder de célula, gosto bastante, né? Liderar a célula uma grande paixão minha, gosto bastante de liderar a célula, mas também supervisiono células, né? Também já trabalhei como coordenador do Encontro com Deus, né? Hoje estou aí na coordenação também do Ministério de Ensino. Então, assim, muitas responsabilidades, mas tem sido, assim, uma grande bênção, assim, tem sido muito bom. Eu amo trabalhar nessa igreja, amo trabalhar no reino de Deus, né? E, enfim, né? Ao longo aí, talvez a gente vai soltando outras coisas, mas acho que inicialmente é isso. Amém. E, Siqueira, quando você fala de supervisão, né, a gente está nessas séries aí de episódios voltados para supervisões de célula, né? Sim. Explica pra gente, né, o texto base aí da sua supervisão, as células que você supervisiona, né? Sim. Hoje eu supervisiono talvez as células mais velhas daqui da tribo, né? Dos meninos, né? Então as células mais velhas aí eu estou supervisionando.
Pode citar os nomes, né? Pode. Então, a minha célula, né, que é a célula Emaús, tem a célula Bunker, que é o líder é o Otto, tem a célula Gerá, que o líder é o Diogo, e tem a célula Resgate, que é o nosso apresentador aqui de hoje aqui, o Felipe. Então, hoje eu trabalho juntamente com eles, né, para avançar com essas células, né? Já tivemos grandes experiências aí nesse, acho que eu acredito que 1 ano e meio, quase 2 anos aí de supervisão, então tem sido muito bom. Já tivemos experiências magníficas assim com Deus e com toda a galera, todos os líderes, né? Então tem sido muito bom assim. E aí o nome, né? Apresentar o nome, né? O nome da nossa supervisão é Dimas, né? Surgiu após na verdade, foi como como é que se eu diz? Como é que eu digo? Foi uma forma de honrar a célula Dimas, né, que fazia parte da nossa supervisão, mas de acordo igual eu falei, né, já tivemos várias experiências, e uma das experiências foi a troca do nome da célula Dimas, que era liderado pelo Felipe, né, para o nome Resgate, né, Felipe. E aí, Isso. com tudo isso, a gente homenageou, né, a nossa supervisão como supervisão Dimas, né, para homenagear toda a célula Dimas, que é histórica aqui na igreja, né, que é histórica. Então, assim, como uma homenagem mesmo, a gente manteve hoje o nome da supervisão como Dimas, né. É isso aí. E como o Siqueira falou, foram várias experiências aí nesse menos de 2 anos de supervisão. Se a gente fosse contar aqui as experiências, seria um episódio só para essas experiências, assim, né? Sim, Mas antes de tudo, antes do Siqueira apresentar, aprofundar um pouco mais na, na supervisão, eu queria honrar a vida dele, né? Porque, assim, é um líder de excelência, um líder que realmente a gente consegue visualizar a presença de Deus e o direcionamento de Deus através da vida dele, né. Então, am glória a Deus pela sua vida, Siqueira. Então, assim, amém. a célula Dimas teve uma história gigantesca, né, e agora a supervisão Dimas uma grande história também, Uhum. né. E tudo isso é baseado, né, ali no texto que está ali no Evangelho de Lucas, né. Sim. O nosso texto base da supervisão, né, tem a ver com Dimas, né. E se a gente for analisar Dimas, se procurar na Bíblia não vai encontrar o nome Dimas, né, mas, esse nome mesmo, na verdade, ele surgiu de uma questão histórica mesmo ali, histórica cristã, né, judaica também. Então esse nome Dimas não tem na Bíblia, né, mas tem em relatos, né, de alguns escritos, alguns livros apócrifos, né, que falam, que não são livros inspirados por Deus, né, que não estão na Bíblia, mas são livros inspirados por alguns homens de Deus também, mas são livros apócrifos, né. Então, ali consta, né, não só o nome de Dimas, que foi um dos ladrões da cruz, né, que foi crucificado junto com Jesus, mas o outro também é porque agora eu não lembrei o nome, mas também consta o nome dele lá. Então, assim, Dimas, na verdade, é mais uma alegoria que a gente usa, né, para citar, essa pessoa que teve um grande encontro com Jesus, que teve uma transformação, né, e que recebeu uma salvação ali, muito louca, que a gente vai mergulhar um pouco nisso, né. Então, basicamente isso, mas tá lá, né, em Lucas 23, né, se você estiver em casa aí com sua Bíblia, abre aí para a gente acompanhar algumas coisas. Lucas 23, né, o capítulo de 23, do 39 ao 43. Eu vou ler para vocês, né, que faz mais sentido toda essa história, né. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, a nossa supervisão, né, ela se baseia, principalmente,
nenhum desses malfeitores, né, Uhum. que teve essa grande experiência, né. Igual eu falei, nos livros apócrifos cita o nome dele, Dimas, né, aqui na Bíblia, no texto não cita, mas a gente conhece ele como Dimas. Amém, amém. Amém, né. E eram 2 ladrões, né, e um crucificava Jesus e o outro teve temor por ele, né. Siqueira, o que que você acha que diferencia, né, de um ter insultado o Senhor e o outro ter tido o temor por ele mesmo, né? Sim. Acho que antes da gente entrar um pouco nisso, vale a gente entender eh, todo o contexto que está acontecendo aqui, né. Vale a gente ressaltar que é um marco na história no judaísmo, no cristianismo, porque aqui acontece a crucificação de Jesus, né. Então, se a gente for analisar o capítulo todo, 23, ele é extenso, né. Eu estou até aqui com a Bíblia aberta para citar algumas coisas, mas a gente vê todo o relato, né, nesse contexto, né. A gente vê que Jesus ele foi levado depois de ser preso ali, né, ele foi levado ali diante de Pilatos, né, e Pilatos ali, não consegue visualizar nenhum crime, né, nenhum pecado em Jesus, pra poder condenar ele à morte, né, ainda mais em crucificação, né. Depois disso ele manda Jesus para Herodes, Herodes zomba dele, né, dá uma chicotada nele, né, e Herodes também não consegue encontrar, então manda de volta para Pilatos. O Pilatos pela segunda vez, ele, ele não consegue achar nada, né, igual tá falando aqui no versículo 14, né, "Nada verifiquei contra eles dos crimes de que vocês o acusam", né, então, Pilatos mais uma vez não consegue encontrar nada para crucificar Jesus, né, então ele fala assim: "Não, eu vou dar só uma taca nele aqui", eu tô falando as minhas palavras, "vou dar só uma taca nele aqui, mas logo eu já, né, libero eles ali". E aí que entra a questão da multidão que começa, de alguma forma, a pedir a crucificação de Jesus, né. Então, a crucificação de Jesus aconteceu mais porque o povo judeu pediu a crucificação, né. Então, assim, no relato aqui, pela terceira vez Pilatos, né, devido à multidão pedir, 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 Pilatos não encontra também nenhum crime, não encontra nada, né, para crucificar Jesus, né, até que a multidão, por alguma forma ali, eh busca, né, busca a crucificação de Jesus até que Pilato lava as mãos, né, e é onde acontece, a condenação de Jesus, né. Então a partir disso, Jesus é condenado, né, por causa que a multidão pediu e tudo mais. E aí, antes do ápice ali, né, que é o Calvário onde fala, né, que é o Gólgota ali onde Jesus de fato é crucificado, eu não poderia deixar de citar que existe todo um caminho, um percurso que Jesus percorreu até a chegada desse momento, que é a crucificação em si, né, o Calvário ali. Em outras nomenclaturas fala que é a via dolorosa, né, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então diz que é a via dolorosa. E nessa via dolorosa é onde acontece algo que talvez a gente muitas vezes esquece. Acontece algo magnífico aqui, algo sobrenatural que a gente vai entender. Então, assim, eu estou trazendo esse contexto para vocês, para a gente entender aonde, né, aonde a supervisão Dimas entra, né, entra em um contexto muito importante para nós como cristãos, né, que é a crucificação de Jesus. Mas aí, respondendo à tua pergunta, né, desculpa que eu dei só uma introdução, porque até para mim não perder também o sentido aqui, né, mas, a gente de alguma forma, a gente, toda vez que a gente pega esse texto, a gente vai analisar, eu não sei se é de forma errônea, eu não estou aqui para falar isso, mas talvez de uma forma errônea, eh, a gente tenta analisar, sobre 2 perspectivas, né, sobre 2 tipos de pessoas. Só que assim, na essência mesmo, nós vamos ver que, é porque assim, aqui em Lucas, dá a entender que existe um ladrão bom e um ladrão ruim. Ruim. E a gente também não está errado, porque a tradição, principalmente a tradição católica, né, eles colocam isso como um ladrão bom e o outro ladrão ruim, né. Inclusive, acho que nas tradições católicas fala, né, São Dimas, né, não sei se vocês já Isso, ouviram essa é. expressão.
Só que aqui que está o ponto, porque se a gente for analisar, e eu posso provar isso, depois eu vou abrir um texto aqui para te mostrar, eu posso provar que, na essência, os dois eram ladrões. Os dois eram malfeitores, os dois eram alguém que tinha cometido um crime, é alguém que tinha sido condenado, os dois iam para o mesmo local, os dois iam para a morte, iam ser crucificados. Né? E o livro de Lucas que dá mais esse detalhe, né? Quando a gente analisa um pouco esse evangelho, né? Que é um evangelho nos evangelhos sinóticos, né? Que é a nomenclatura que fala, Lucas dá mais detalhes. Mas deixa eu provar isso para vocês lá em Mateus. Eu vou abrir aqui rapidamente, já deixei até em Mateus, porque como são evangelhos sinóticos, em Mateus também está falando desse mesmo contexto. Lá em Mateus 27, no versículo 44. Mateus ele não dá tanto detalhe disso, né? Mateus ele vai de forma ali geral, né? Lucas que dá mais uns detalhes, mas no versículo 44 fala assim: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Então, aqui em Mateus, em nenhum momento está falando que tinha um ladrão bom ou que tinha um ladrão ruim. Fala que os dois ladrões que foram crucificados com Jesus insultavam ele. Aí eu pergunto para vocês, o que, que aconteceu para que Lucas relatasse de uma forma diferente? Como se um ladrão, né, tivesse tido uma grande experiência, né, e ter mudado tudo. Sendo que no caminho, na via dolorosa, antes da crucificação em si, aqui está falando que os dois insultavam Jesus. Então, o que, que aconteceu nesse lapso aqui que a Bíblia talvez não fale? Né? Então, vale a gente ressaltar isso, por quê? Porque às vezes a gente usa muito essa diferença, né? Qual a diferença entre eles, né? Então, será que tinha alguma diferença? Eu acredito que a diferença na essência em si a gente não pode deixar de falar. Os dois eram pecadores, os dois estavam condenados. Isso a gente não pode esquecer. Mas o que que mudou? Mudou a atitude de um deles. Um deles, em gente, algo sensacional aconteceu aí que eu não consigo explicar e que nem a Bíblia dá muito detalhe. Mas eu acredito que nesse percurso, esse cara teve um encontro com Jesus. E ele mudou tudo e mudou, né, toda a história dele. Então, assim, o que que mudou? A atitude de um para com o outro, né? A atitude de um dos malfeitores foi ali de reconhecer o seu pecado, né, de assumir o seu pecado, de confissão do seu pecado, né, de arrependimento, e o outro não. Então, eu vejo que talvez a diferença seja na atitude mesmo, né? Então, assim, dentro da pergunta que você fez. Nessa tomada de decisão mesmo, né? A gente consegue visualizar em Lucas, né? No Evangelho segundo Lucas ali, que tem realmente essa distinção. E a gente até fala realmente assim, o bom ladrão, né? Bom ladrão. A gente fala, o bom ladrão. Quem era? Era o bom ladrão, né? E assim, Mateus, a gente percebe, e a gente, como estudando a palavra, né, Sim. que o bom ladrão, né, entre aspas aí, ele não teve tempo ali para fazer grandes obras, ele não teve tempo para ser batizado, né? Ele não teve tempo disso, né? Então ele teve esse senso Correr, ali, né? Às exatamente, vezes a gente tem esse senso da urgência, né? exatamente. Ele Sim, não teve esse Não senso. teve, né, esse tempo ali, né, de fazer todas sim. essas boas obras, talvez. E o que que isso pode nos ensinar sobre a suficiência da graça, né? Porque muitas vezes a gente se apega a coisas tão superficiais, né? A gente começa a colocar Deus e Jesus e a própria graça em si, né, em padrões, né? Então eu preciso cumprir tais padrões, né, para eu ter algo em troca, Uhum. né? Só que o bom Até pra ladrão, ele não teve esse merecer, tempo, né? né? Só que né, a gente não é merecedor. Será que ele foi Exato. beneficiado? É. Né? Eu fico me perguntando assim. E às vezes tem muita gente que acha, de uma forma injusta, né, que isso aconteceu talvez de uma forma injusta, né? Mas nesse contexto eu preciso voltar em um contexto que vocês conhecem, que é em Efésios. Efésios capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, que fala assim, ó, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé.
e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, em Efésios aqui, né, o apóstolo Paulo tá mostrando, né, e justamente já respondendo Já isso, né? demonstra, Eles né, não, o próprio ato que exatamente, que o ladrão ali, aí que a gente entra na suficiência da graça, né? Por que que a graça é suficiente? Porque a graça, o próprio versículo está falando aqui, ó, é dom de Deus, né? Se a gente for no significado, qualquer significado hoje que a gente pesquisa, né? O que que é graça, né? É um favor imerecido, né? Então, assim, graça, em outras palavras, é um grande presente, né? Para esse ladrão em específico, eu acredito que foi o maior presente que ele recebeu, né? Vale a gente lembrar que eles estavam indo para ser morto, crucificado, né? E quando a gente se pega nisso, aí a gente vai entendendo o grande presente que esse malfeitor, né? Na qual ele já tinha se confessado, ele já tinha se arrependido, né, ele recebe esse grande presente, né? Então, assim, a graça, ela é suficiente para nós, né? E quando ele no versículo 9 aqui de Efésios fala: "Não de obras para que ninguém se glorie", aí vale a gente entender que, não é pelo nosso esforço, né? A gente não vai ser pelo nosso esforço ou pelas nossas obras ou por aquilo que a gente tenta fazer na igreja, né? "Ah, eu tenho tantas coisas para fazer na igreja", que a gente vai ganhar a salvação. Não. Como que você vai tentar comprar algo que você já ganhou de presente? Então, por mais que a gente tenta, é algo gratuito. E é muito claro, Efésios, que ele fala na última frase, para que ninguém se se glorie. glorie. É muito É forte. muito Deus deixa forte. É muito muito claro forte isso. isso, porque a nossa tendência é de se gloriar. Eu quero citar aqui uma parábola que Jesus falou, que é a parábola do fariseu e do publicano. Os dois, eles entram para orar no templo. E eu não sei se vocês lembram na parábola, é só voltar lá em Lucas, quando a gente volta no capítulo 18, né? A gente vê os dois homens, o fariseu e o publicano, ele entra no templo para orar. Só que o fariseu, ele já chega todo em pé, né? A linguagem corporal. E aqui, eu tô até com o versículo 10 aberto, né? O fariseu, ele fala assim, eh, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então, assim, o que que o fariseu está falando aqui? Né? Ele está se vangloriando porque, não, eu jejuo 2 vezes, Tá se né? justificando ali, Eu né? dou o dízimo, né? Então, assim, por que não ser justificado por isso? Por que não ser, né, justificado por tudo isso? E aí, o publicano, ele estando de pé, de longe, né, igual o versículo fala aqui, ele nem ousava se levantar os olhos, né? E ele falava: Ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. E aí a parábola que Jesus está contando fala, né? Por isso esse desceu justificado para sua casa. Aleluia. É a mesma coisa que está acontecendo com os dois, né, com os dois malfeitores, né? Um reconheceu e recebeu, né, conseguiu acessar essa graça. O outro, né, infelizmente, não sei onde está. Acredito que É realmente é realmente a tomada de decisão, né. É, sim, Eu não sei se você que está em casa ouvindo ou nos vendo e ouvindo também, né, notou, mas o Mateus ele está citando aqui vários versículos, né, e talvez aqui você ouvindo e vendo não consiga estar acompanhando, mas gente, são palavras muito fortes, assim como toda a Bíblia, né, mas tem uma grande amarração entre elas, né. Então, sim, uma dica que eu dou para você aí que está ouvindo e assistindo, anota esses versículos, né, anota o texto base aí, para você fazer, quem sabe, um estudo, né, e ter também a sua grande experiência e ter talvez uma tomada de decisão que você precisa é estar tendo, um né. encontro, né? Exato. Ter um encontro ali com o Senhor. sim.
Exatamente. É, e um deles, né, que é, digamos, o ladrão bom, A gente vai usar esse termo aqui, né? vamos usar esse Vamos usar esse termo termo. para diferenciar. Quando ele cita ali, né, nós estamos sendo punidos com justiça, né? Ele reconhece o próprio pecado, né? Na Bíblia fala que a gente precisa reconhecer os nossos pecados, né? E Siqueira, o que que você, qual a importância que você vê nisso, né? De poder reconhecer o seu próprio pecado, de confessar o seu próprio pecado. Uhum. Isso é importante porque, eh, se a gente olha para a graça como algo um presente, né, igual eu falei, e isso está acessível a todos, de uma maneira, assim, universal. Se a gente olha para a graça dessa forma, quando eu olho para o reconhecimento, qual que foi a diferença da atitude dos 2? Por que um conseguiu e por que que o outro não conseguiu? A diferença está justamente no reconhecer, né? Um reconheceu, né, e de alguma forma, eu vou colocar em outras palavras, eu digo que o reconhecimento ele leva ao arrependimento, e isso se torna uma chave para acessar a graça. Entende? A graça ela é acessível, mas assim, nós precisamos também da fé, né? Da fé para poder acessar isso, né? Entender, O né? reconhecer, né? Conhecer. E a fé ali no crer em Jesus, né? Que foi o que aconteceu, né? Então, assim, eu vejo que algo muito sobrenatural aconteceu, é, porque de alguma forma, né? Ele reconheceu e o outro não, né. Mas por que que um reconheceu e o outro não, né? Eu acredito que algo ali a gente vê alguns versículos falando que a fé vem pelo ouvir, né. E, um reconheceu, eu acredito, porque se a gente for olhar no próprio contexto do capítulo 23 ali, né, no versículo 34, enquanto Jesus ia caminhando, né, até o Gólgota mesmo ali no o local da crucificação, né, Jesus no meio do caminho ele tromba com algumas pessoas, com algum tipo de povo, né. Uns estavam zombando, né, e no meio do caminho, tem uma frase no versículo 34 que fala assim, ó: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem". Eu acredito que quando eu falo que algo sobrenatural aconteceu, aconteceu no início da caminhada, na via dolorosa até a chegada da crucificação. E esses 2 malfeitores estavam caminhando com Jesus. Eu tenho certeza que um deles viu o comportamento de Jesus. Eu tenho certeza que um deles escutou essa frase: "Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem". Se a fé, vem do ouvir, né, vem pelo ouvir, eu acredito que ali ele começou a ter uma fé, né, ali ele começou, né, ter um comportamento diferente, né, então e ali ele se por essa frase, né, ele reconheceu o seu pecado, né, e ali ele, enfim, é tremendo, tudo isso, assim, né, então, acredito que foi por essa situação, assim, né, a É, importância, né, da gente reconhecer o pecado e de acessar a graça, né, através, né, se realmente isso for uma chave, igual eu coloquei, né. Então, acredito que seja basicamente isso. glória a Deus. É muito forte, assim. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, correndo sobre essa palavra, né? E Siqueira, a gente percebe, é bem notável que a palavra ela remete a imediatamente, né? Ali, quando ele toma a decisão, né? Imediatamente Jesus já aceita o coração dele, né? O Uhum, coração dele aberto, né? O perdão dele já é liberado, né? E assim como muito dos milagres que Jesus realizou, né, a própria palavra, ela fala que muitos milagres foram imediatamente, né, imediatamente o cego viu, né, o coxo andou, né. E quando a gente fala em imediatamente, é um pouco controverso do que a gente tem vivido, uhum, porque a gente vive tanto se preparando para as coisas, né, que acaba não tomando decisão, né. E talvez, né, assim como eu fui um dia, talvez tenha alguém ouvindo, né, que esteja se preparando. "Ah, eu preciso mudar isso, eu preciso parar de fazer isso, depois eu vou ter um encontro com Jesus",
né? Depois eu vou me encontrar com Jesus, porque eu sei que Jesus é puro, eu sei da pureza de Jesus, então eu não posso ir como eu tô Uhum. sujo, né? Então, assim, o que que você falaria, né, para essas pessoas que estão aí realmente nesse impasse, né? Nesse Tentando se impasse. consertar? É, tentando se É, para consertar poder para poder ir para o voltar, encontro. né? Para poder encontrar com o Senhor, né? Uhum. Gente, isso é uma grande mentira, né, isso aí é muito atual hoje em dia, né, mas isso é eu vou ser até um pouco radical. Gente, isso é maligno, isso é uma grande mentira que Satanás ele tem, colocado na mente de muitas pessoas, né. Então, assim, por que que eu acho que isso é de alguma forma maligno? Porque eu acho muito contraditório. Eu acho muito contraditório, porque eu acho que ninguém se conserta, né, antes de ir a Jesus. Como alguém quer se purificar sem ir até Jesus? Como alguém quer se limpar? Eu vi uma expressão assim: "Você se limpa para tomar banho?", né. É. Você se limpa para tomar Viu banho? aí, viu Ninguém aí? faz isso, né. Talvez isso responde muito. Você está querendo se limpar, né, para tomar banho? E Jesus, se a gente for analisar, o que que purifica a gente dos nossos pecados? O sangue de Jesus. É o Amém. sangue que Sim. purifica a gente. Como que eu, longe de Jesus, eu quero me limpar, sendo que é Ele que é o agente purificador na nossa vida, é o sangue dele. Então, assim, algumas coisas elas são muito contraditórias, né? É muito contraditório tudo isso, né? Então, e isso é uma grande mentira que Satanás tem colocado na nossa vida. Muitas pessoas, eu acredito que ela pensa o seguinte: muitas pessoas, primeiro, para pensar isso, ela precisa reconhecer o seu pecado. Como é que ela precisa se purificar? Ela precisa se limpar ou se consertar para ir até Jesus, ou para ter uma caminhada na igreja, ou para ter uma caminhada, né, com Deus. Primeiro, se ela fala isso, é porque ela reconhece que é pecadora. Ela reconhece que tem alguma coisa que não está certa, né? E muitas vezes é isso que acontece mesmo, né? Muita gente reconhece, mas não está disposto a abrir mão daquilo, né? Não está disposto, eu digo que a se arrepender de fato, né? E o arrependimento ele tem três pilares, né? E talvez ela conseguir um dos pilares que é o reconhecimento. Quando a gente vai para o arrependimento, a gente tem três pilares. O reconhecer é um deles. E essas pessoas muitas vezes reconhecem. Mas falta dois pilares muito importantes aí. O entristecimento. O entristecimento ele é muito importante. Então, assim, se você peca e continua pecando, e você não sente nada, você não sente nenhum incômodo, você não se entristece com isso, você não se arrependeu de verdade. Mas existe um mais importante aí ainda, que é a mudança de conduta, que aí forma o tripé do arrependimento. Então, sem esses dois, ou sem um desses, é muito difícil você se arrepender de verdade, se arrepender de fato, né? Então, essas pessoas, elas reconhecem o seu pecado, mas elas não estão dispostas a mudar o seu comportamento, a mudança de conduta. Foi o que aconteceu com os dois, que estavam indo em direção à cruz para ser crucificado. Um reconheceu, confessou, entristeceu e mudou a sua conduta. Tanto que no final ele briga com outro ladrão. Por que, que você está tratando, né, ele dessa forma? Você não tem temor? Né? Então, assim, talvez para essas pessoas que estejam querendo se consertar, talvez você precisa de um arrependimento de fato genuíno, né? E tudo bem, talvez você não esteja no momento certo de mudar a sua conduta, né? De ter uma mudança de vida realmente, né? Mas você só vai conseguir, né, fazer isso, ou ter uma mudança, ou ter força para isso, indo aos pés de Jesus. É Ele que vai te purificar de tudo isso. Às vezes você está lutando, né, mas está perdendo a batalha muito fácil. Então eu penso dessa forma para essas pessoas que estão tentando se consertar, né? Para ir até Amém. Jesus. Então, é Amém. É muito sério isso, é uma entender, grande né? mentira de Satanás, né? E muita gente tá dessa forma, É entender que é somente aos pés de Jesus mesmo, né? somente. Não é por nós, A nada é gente por nós. Nós, é dessa forma, né? infelizmente, né? E assim, você tá só complementando, você tá tentando se consertar, mas você é consertado por Jesus, É, com Ele, e é por Ele. constantemente, É, né? E é Constantemente. constantemente, porque
Não é porque eu estou aqui que eu não, parou tudo. Não, é Sim, constantemente ele vai ser quebrando e diário. fazendo novamente e quantas vezes forem Não, e o necessárias, mais né. interessante, Heli, é que o bom ladrão, né, ele foge da natureza dele, né. A natureza dele seria seguir o que o outro O que o outro estava estava fazendo, né, fazendo. continuar insultando, né. Então ele foge da natureza dele, né, ele toma realmente essa decisão aí, não, né. Ele não só toma a decisão, como o Matheus falou, ele tem essa mudança de comportamento, tem essa mudança de caráter, né. Então, eu acho que é um dos principais frutos de Jesus em nossa vida, né, é Uhum. uma mudança realmente de caráter, E né. eu acho que só para complementar isso, vale a gente ressaltar que nessa história acontece algo sobrenatural que a gente não consegue descrever, né, na Bíblia, não tem muito isso, mas a gente não pode excluir alguém muito importante aqui, o trabalho do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que convenceu, né, esse ladrão. Foi o próprio Espírito Santo, né, que convenceu, porque é o Espírito Santo que faz isso na gente, é ele que nos convence, né, é ele quem revela o Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo convenceu aquele ladrão, né, por isso que ele mudou a conduta dele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo revelou quem era o Cristo para aquele ladrão, porque o Espírito Santo tem o papel de revelar Cristo para nós. Né, então, e isso é muito importante a gente entender, a gente não pode excluir o papel do Espírito Santo nisso tudo, né, e é ele que vai nos convencer também de muita coisa, né. Só Amém, Amém, complementando isso. amém. amém. E Siqueira, muitas pessoas, né, oram há anos por pessoas, né, que Uhum. estão, né, digamos, os casos perdidos, ou que a gente acha, né, porque a gente tem muito também o de achar que é um caso perdido, né. E como, manter essa esperança, né. Então, eu acho essa palavra forte, caso perdido, É, porque essa própria história aqui já nos mostra que não existe caso perdido, gente. caso perdido pra gente, Pra né. gente. Não existe caso perdido. E assim, eu vou mais além, quem somos nós para identificar ou talvez para diagnosticar um caso perdido? Quem somos nós, nós como cristãos? Será que a gente tem o papel de diagnosticar que essa pessoa é um caso perdido? Claro que às vezes a gente vai falar, não, aquela pessoa, aquele fulano de tal ali, meu Deus, é um caso perdido. Mas a gente não tem esse papel, né? Então, o nosso papel, na verdade, é de sacerdote, né? Qual que era o papel de sacerdote, né? O sacerdócio, né, universal que a Bíblia nos fala. Era de levar as causas do povo até Deus. Né? Era de levar um sacrifício, né? Seja por pecado, seja por tantas coisas. O papel do sacerdote, que é o nosso papel hoje, é de levar as causas. Se eu vejo que eu tenho uma identificação que aquela pessoa é um caso perdido, qual é o meu papel? É levar aquele caso até Deus. E aí que entra, mais uma vez, o papel do Espírito Santo. Tá vendo que não é nosso papel? O nosso papel é de levar, é de ser sacerdote. Mas qual é o papel do Espírito Santo aqui? O trabalho do Espírito Santo é de convencimento, é de revelação. E às vezes a gente está lutando muito, né, tentando pegar aquela pessoa, não, aquela pessoa ali é um caso perdido, né? Ou às vezes a gente está segurando tantas pessoas na igreja de uma forma que vai machucar a gente, né? Eu falo num contexto de liderança ou qualquer outra pessoa, mas eu falo também em um contexto, às vezes uma mãe tá quantas vezes minha mãe lutou, né, para eu permanecer na igreja? Quantas vezes, né? Então a gente precisa confiar mais no papel do Espírito Santo. Orar, interceder por aquela vida, né? E deixar que o Espírito Santo faça o convencimento. Revela o Cristo, né? E ele tenha uma experiência e retorne. Então, assim, a gente precisa também, muitas vezes, deixar ir. A gente estava comentando sobre isso, né? Logo no início. A gente precisa aprender a deixar ir. A gente precisa, de alguma forma, respeitar a decisão das pessoas, né? Então, Sim, às vezes a gente acha que é um caso perdido, né, mas não é para Deus nada é impossível, né? Não existe caso perdido, o nosso papel é de interceder, e o Espírito Santo vai fazer o papel dele de convencimento, Amém. né? verdade. Nós também não Amém. podemos desistir, mas tá ali, né, na Manter a contenção, assim. fé, né. É, Sempre exatamente. manter a fé Realmente e exercer eu nunca acho que eu nunca tinha parado pra pensar nessa ótica do sacerdote, né, de levar, Uhum. né, realmente, né. E Siqueira, pra gente encerrar, né,
Não parece, mas Ah, deixa eu só pontuar um negócio. claro, claro, claro. Claro que a gente vai encerrar, mas eu não poderia deixar de exemplificar isso, né? A gente tem um caso hoje a gente tem algumas comissões na tribo, né, que é da dracma perdida e do filho pródigo, Muito bom, muito bom. né? Então, para embasar isso e de um exemplo, né, tem um irmão aí da nossa igreja aí que eu vou citar o nome dele, eu vou citar, é o Diogo, né? Diogo, você tá me ouvindo aí, mas o Diogo é um exemplo claro de alguém que estava no nosso meio em alguma, ele já testemunhou isso, então por isso eu posso falar. E saiu, né? E simplesmente, e nós na época, eu tive que ter, como líder, né, da célula, eu tive que ter, respeitar a decisão dele de ir, né? Mas uma coisa que nós fizemos aqui na tribo foi orar por essas pessoas que foram, que saíram da casa do paro. E o Diogo é um grande exemplo, né? Hoje está aí, líder de célula, líder da célula Gerar, né? Retornou, Glória a né? Ele Deus. retornou mais através, né, da nossa intercessão. Quantas vezes eu vim aqui nessa sala aqui que a gente está gravando e orei pela vida do Diogo? Né? Quantas vezes junto com a comissão e outra galera que a gente intercedeu pela vida dele? Quem é que fez o papel, né, de convencer, de revelar o Cristo verdadeiramente? Foi o Espírito Santo. E foi isso, inclusive ele testemunhou isso, né? Então, assim, a gente precisa aprender, né, ser sacerdote, né? Então, e ter a maturidade para isso também. Amém, amém. Amém. Agora a gente precisa encerrar. Eu sei que tá muito bom, gente, mas precisamos encerrar. O pessoal aqui da produção já até falou aqui que já passou, né? Já passou um pouco, Foi mas um mas pouco, é mas isso. É quando a gente começa a falar de Deus, né? Quando a palavra começa a fluir, é realmente isso, né? E como eu falei para você aí, né, que tá nos ouvindo, nos assistindo, pega essas palavras, dá uma lida, né? Estuda essas palavras, porque tem muito de Deus, né? Assim como Deus falou conosco, né? Deus quer falar Sim. com você também, né? E em oração, enfim. E falando em oração, Siqueira, muitas vezes a gente pede muita coisa para Deus em sim. oração, né? E as nossas expectativas são muito Uhum. limitadas, né? E trazendo para o nosso contexto de palavra, a gente percebe que o bom ladrão, ele pede ali para Jesus lembrar dele, Uhum. né? E as expectativas dele são mais que superadas, Sim. porque não só lembrar, né? Jesus imediatamente, como a gente falou, fala para ele: ei, ainda hoje, né, você estará comigo no paraíso, né? E como a gente pode trazer para nossa vida, né? Muitas vezes a gente pede, a gente ora para Deus, né, por uma causa, por algo, pela nossa vida mesmo, né? E Deus às vezes nos surpreende Uhum. com algo muito maior, né? Sim. De fato, você citou o exemplo que eu ia citar, o próprio exemplo do malfeitor, né? Gente, eu falo assim, né? Ele foi altamente ali surpreendido, né? Alguém que pede, eh, Senhor, lembre-se de mim quando você vier ao seu reino. E o que que Jesus fala? Jesus não só responde ele, mas surpreende falando assim, ó, não, eu estou falando conjecturando em outras palavras, não vai ser só quando eu vier, vai ser hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é um grande exemplo assim de que Deus surpreende. E o nosso Deus, ele é um Deus de surpresa. Primeiro, a gente tem que entender e confiar em Deus. Né? Eu sei que já está terminando, desculpa, tá, gente? Eu sei que a gente precisa confiar em Deus, entendendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Às vezes a gente ora pedindo uma resposta de Deus, e a gente precisa entender que Deus é soberano. Deus não é obrigado a responder a gente. Que fique muito claro isso. Né? Deus, ele é soberano sobre nós. Ele pode responder de uma forma, em silêncio, mas ele não é obrigado. Mas Deus é muito amor e ele responde a gente ainda. E não só isso, surpreende a gente, tá? Então, assim, a gente precisa crer mais, né, que Deus está no controle de tudo, né, e que Deus, ele vai, na hora certa, nos surpreender. Eu posso ler um último, Com certeza, tá? fica à Para embasar vontade. aqui Efésios aqui mais uma vez. Espera aí, gente. Deixa eu abrir aqui Efésios, que eu até tinha separado aqui para a gente finalizar mesmo. Capítulo 3, Efésios capítulo 3, no versículo 20 e 21. Olha, para encerrar em cima desse próprio questionamento, dessa própria pergunta, né? Olha o que que fala.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Eu Amém. quero encerrar com esse, Amém. com esse versículo para que a gente entenda que Deus sabe de tudo. Você está pedindo isso, no momento certo vai vir algo muito maior do que a gente imagina, né? Então, que a gente possa, né, finalizar com essa mensagem, né? Então, Amém, é amém. isso. Amém. Siqueira precisa voltar aqui, né, Gélia? Precisa. Porque tem muita coisa ainda pra gente discutir. Amém. Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até o final, por você que nos ouviu aí até o final, né? Como foi falado aqui, né, sobre decisão, né, sobre Deus querer te surpreender, né? Deus tem algo incrível que a gente não consegue nem imaginar, né, para minha vida, para a vida da Riele, do Mateus, para a sua vida em especial também. Então, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Fiquem todos com Amém. Deus e um abraço.